bem-vindos a esse canal de corte e costura. Meu nome é Diana Demarque, essa é a Escola de Costurar e hoje eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa belezura que chegou por aqui. Essa máquina é da marca Singer e o modelo dela é Legacy C440. Ela é cheia de funcionalidades, é uma máquina eletrônica e eu já tive algumas experiências com ela, agora eu me sinto segura para falar dos detalhes com vocês. Aqui nessa lateral a gente encaixa o pé da máquina, que você vai acelerar a sua máquina, e também da energia elétrica. E aqui também tem o botão de ligar. Ela tem esse seletor eletrônico que serve para você escolher os diferentes tipos de pontos que tem nela. Ao todo são 185 pontos diferentes. E aqui ele é dividido por decorativos, por pontos com elasticidade, casinha de botão, os pontos comuns. Todos os pontos são colocados aqui e divididos de alguma forma. E aí quando você for selecionar esse ponto, depende de como você escolher aqui no seletor. Nesse aqui, principalmente se você for fazer costuras retas, a sua costura simples e comum na máquina de costurar. E voltando, se você vier aqui, você vai poder escolher entre os pontos decorativos e as letras, porque ela também borda letras, né? Ela tem um tipo de letra. Então você vai escolher o ponto que você quiser e vai digitar e vai tá aqui o ponto que você quiser. Por exemplo, vou escolher tem aqui a estrelinha. A estrelinha é 118. Ela já aparece uma estrelinha aqui do lado e eu ainda posso escolher se eu quero que ela fique em posição diferente, se eu quero ela maior ou menor. Então mesmo dentro de cada ponto decorativo você ainda tem algumas possibilidades de modificar e isso gera infinitas possibilidades porque são pontos diferentes que você vai obtendo. Você pode misturar pontos, digamos que você vai fazer uma peça natalina. Ele tem algumas peças natalinas, tem a neve, tem o sininho e estrela também seria. Então você poderia unir essas três. Você pode sempre escolher diversos pontos e unir um com o outro. E ainda pode colocar letras no meio. Então, digamos, você quer escrever, bordar em alguma coisa, Feliz Natal e alguns pontos decorativos. Você pode fazer toda essa montagem que você quiser para que você só aperte, costure e ele faz para você. E digamos que você vai fazer um trabalho grande, um enxoval de um bebê, e você fez uma sequência especial e única que você criou. Ela ainda tem uma memória que você guarda esse trabalho e cada vez que você desligar a máquina você não precisa voltar e refazer isso. Tá tudo ali gravado, tem essa opção e eu achei incrível porque é uma mão na roda, né? Além disso, ela tem esse outro seletor aqui que são para algumas outras funções, como por exemplo, arrematar o ponto. Se você não quiser dar retrocesso, você pode clicar nessa, ela faz uma costura num único ponto ali. Isso é ótimo para tecidos finos, que você não quer que fique aparecendo aquele retrocesso ou que pode dar problema, então você faz esse arremate. Ela também tem o baixar agulha para fazer cantos, né? Isso você também pode fazer girando aqui, né? Você baixa a agulha. Ela tem uma tartaruguinha e uma lebre que indicam se você quiser costurar mais rápido ou mais devagar. Então se você é iniciante, a máquina, porque ela faz 800 pontos por minuto, então se a máquina estiver muito rápido para você, você pode apertar na tartaruga e deixar ela mais lenta e aí você tem um maior controle da costura que você está fazendo. Ou se você já, né, uma parte ali que você domina, tá tudo bem, aperta na lebre e ela fica rapidinho. Tem essa opção. Uma coisa muito bacana que é esse cortador automático de fio. Então você aperta na tesourinha e ele corta o fio sem você precisar passar na faquinha. Como eu não estava acostumada com isso, eu tenho dificuldade de usar essa opção. Mas é muito boa, é muito interessante, mas faz toda a diferença na hora do trabalho. Ela também tem a opção de costurar com um toque, você não precisa pisar no acelerador. Digamos que você esteja com um problema no seu pé ou qualquer outra coisa, goste de costurar dessa forma, você dá um play, ela costura sozinha, você dá um pause, ela para, tudo no toque do dedo. E esse botão, que é o de retrocesso, também fica nesse seletor. A linha, ela fica aqui, fica dentro desse compartimento, e para passar ela também não tem dificuldade, porque existe
existem as flechinhas que vão te indicando o caminho que você deve passar até chegar aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, ela tem aquele passador de fio, que é maravilhoso para quem já, né, para qualquer pessoa, porque o buraquinho da agulha, ele é mais pequenininho, então com esse passador de fio, com um único toque, pronto, já tá passado a minha linha pela agulha sem dificuldades. A bobina fica dentro desse compartimento e também é aqui que a gente enche ela, também dentro dessa parte aqui que a gente enche ela. Quando você puxa pra cá, automaticamente aparece a bobina aqui e quando você acelerar a máquina, ela vai encher a bobina. Voltou, ela volta para as funções que ela teria normalmente para você costurar. Encheu sua bobina, você coloca aqui, uma coisa muito importante que eu aprendi com essa máquina, que o ideal é você colocar no sentido anti-horário a sua bobina, então como se ela fosse um P, dessa forma, né? Só pensar num relógio, sentido anti-horário, coloca a sua bobina e ela tem mais uma faquinha aqui que tira o excesso de fio e fica prontinha. Aqui também ela tem uma faquinha, quando você termina de encher a bobina não precisa cortar, tem uma faquinha aqui que você já corta seu fio sem a necessidade de uma tesoura. Outra coisa muito bacana que pra mim foi uma novidade é que ela tem mais uma regulagem que fica nessa parte aqui, que é uma regulagem que tem a ver com a densidade do seu tecido. Então se você tiver um tecido muito pesado, que nem eu já costurei um tapete com ela, é um tecido mais pesado, você pode aumentar a força, né? Você aumenta ali o nível e a sua máquina ela consegue ter mais força para costurar tecidos mais pesados. E ao contrário, se você estiver costurando um tecido muito leve, assim, um musseline, um chiffon, um tecido que é bem levinho, você pode diminuir essa força e também você vai ter uma costura mais delicada aí, entende? A máquina não vai se esforçar tanto para fazer essa costura. E com os tecidos medianos, sempre deixa ela ali no normal, que tá tudo certo. Quando você abre esse compartimento e vê que ela é grande, né? A parte aqui de costura dela já é maior. Não é uma mesa extensora, mas ela já é maior do que um campo normal de costura. E você abre aqui, você pode tirar, olha só, e fica com o braço livre. Quando você for costurar, por exemplo, manga, né, que você precisa fazer uma costura tubular, ou for fazer uma bainha, você pode encaixar aqui. E é uma funcionalidade também que é importante quando você for procurar uma máquina para costurar roupa, é importante que você pense nisso, que tenha esse braço livre, porque isso ajuda muito na hora de fazer essas costuras tubulares. E aqui, além de ser essa parte aqui, ela já é uma gavetinha onde veio os acessórios que eu vou mostrar para vocês. Ela tem um pé calcador de botão de uma única etapa, então você decide aqui, ela tem, deixa eu ver, são 4, 8, 12, 13 opções de casinha de botão. Você seleciona a sua casinha de botão, coloca o seu botão aqui, quando ela troca os pezinhos, né, com um único clique na parte de trás, tira o pezinho de uso comum, coloca o seu pezinho de botão, vê se ele tá encaixadinho, bonitinho, encaixou, tá certinho, tem um negócio para você puxar aqui, puxou, aí você pode fazer seu botão e ele fica perfeito. Eu fiquei realmente impressionada com a qualidade dos botões, das casinhas de botões que foram feitas, porque realmente parece bordados, assim, não parece só uma casinha de botão, entende? Então ela vem com um calcador de uso comum, vem com agulhas, vê que eu já até quebrei uma agulha, então já tá abertinho, mas isso veio junto com a máquina. Vem com essa redinha, que eu me bati para descobrir o que era, que eu não sabia o que era, mas no manual de instrução explica que você pode revestir o seu carretel e ele fica ainda mais protegidinho, porque tem alguns tipos de linhas que podem causar problema, então é uma proteção extra para você colocar aí no seu carretel. Vieram 5 bobinas, dessa que são especiais para essa máquina, né? Então você pode até comprar mais depois, usando esse mesmo código. Esse calcador é aquele específico para fazer costura de um quarto, né? Uma costura bem retinha. Veio com um calcador de bainha invisível. Um calcador
que ele é transparente, ele tem uma parte maior aqui e que ele é ótimo, inclusive a máquina mesmo indica quando você vai fazer um ponto bordado e tal, ou qualquer outro ponto que você escolher ali, ela indica que calcador você deve usar. Então esse aqui normalmente é usado para esses tipos pontos decorativos e tal. 2 feltros. Esse calcador que eu não sabia para que servia e vocês me ajudaram, que é um calcador para você pregar o botão. Então ele deixa o botão estabilizado e você consegue pregar ele com pontos zigue-zague. Vem com uma chavezinha para você poder fazer os trabalhinhos nela ali. Vem com uma escovinha que também ajuda você a limpar caso precise. Ela vem com um abridor de casa, mas não é esse aqui, é um outro todo branco que combina com a máquina, mas eu já com o uso acabei misturando. Esse pezinho maravilhoso que eu sempre indico para vocês para fazer esses pontos que imitam overlock ou de chuleio, que são para fazer acabamento nas peças para quem não tem over. Esse pezinho eu tinha comprado à parte, mas nessa máquina ele vem junto. Também tem essa sapatilha, que é uma sapatilha com uma abertura grande e ela permite que você enxergue o que você está fazendo. Então quando você vai colocar uma fita decorativa, por exemplo, nas suas peças, você consegue visualizar bem o que está acontecendo e consegue costurar bem. Ela também vem com a sapatilha de zíper comum, que também é muito usada, muito importante você ter. Mais uma chavezinha, que serve para você tirar a agulha e pôr a agulha. Esse aqui, que serve para você colocar um carretel extra, né, para você trabalhar com uma agulha dupla, por exemplo. Ela é cheia de acessórios. Como eu falei para vocês, eu já costurei com ela um tapete, então ainda vai entrar no ar esse tutorial para vocês darem uma olhada. Eu já costurei esse casaco, eu já fiz 2 aulas ao vivo para vocês, costurando tricoline. E já costurei muitos pontos decorativos. Quando eu falo muitos, eu não estou brincando. Eu já testei ela de diversas formas, com letra, sem letra, com coração, sem coração, com cachorrinho, com patinho, com essa videirinha. E eu tenho 1000 ideias na cabeça para trazer para vocês. Daí eu vou mostrar detalhadamente, quando eu for trazer essas ideias, eu vou mostrar detalhadamente que ponto eu estou usando, que uniões eu fiz, quais foram as minhas ideias, porque também você pode ir tirando as suas próprias ideias de criações a partir de vídeos como esse. Eu ainda estou me divertindo muito com ela. Se você for me perguntar se eu vou usar para sempre todos esses pontos decorativos, não sei te dizer. Por enquanto está sendo super útil, estou adorando. No início eu tive algumas dificuldades, mas era mais um problema meu do que da própria máquina, né? Porque sabe quando você já está habituado a usar alguma coisa, você tem os seus vícios, e aí você pega uma máquina nova, com funcionalidades novas, com detalhes diferentes, mas a tua cabeça quer fazer daquele mesmo jeito que você já fazia. Então eu tive que dar uma parada para realmente seguir o que essa máquina precisa. Uma delas foi colocar a bobina de forma certa e aí não escapar mais o meu fio. No fim das contas, o que eu digo? Essa máquina era um sonho de consumo. Eu queria muito uma máquina que fosse assim, um carrinho importado. Então eu estou realmente muito feliz com ela. Eu recomendo, eu acho que se você tiver condições, você deve comprar uma máquina como essa, mas não é insubstituível. Se você não tiver condições ou se você não estiver investindo em uma coisa tão grande no momento, você pode sim mudar a sua vida com uma máquina mais simples. Um grande beijo e até a próxima!